Então bora dar continuidade ao nosso especial de final de ano aí do canal, continuando a leitura comentada dos proto-austríacos a Menger. Dessa vez a parte 3 do capítulo 1, a qual abrangerá o tópico 5, que é as ideias do grande Juan de Mariana, austríaco, polêmico, politicamente incorreto. Esse será o assunto do vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje, como eu adiantei aí, é um especial de final de ano, a leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger. Este é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui como um especial de final de ano, enquanto eu estou basicamente sem gravar vídeos, né? Esses vídeos estão sendo gravados previamente. A ideia é preencher o final de ano do canal com esses vídeos. E esse vídeo ele faz parte dessa série, então portanto se esse é seu primeiro vídeo no canal, peço para que você se inscreva no canal, isso é muito importante, ajuda a engajar o canal, aumentar os números. E também dá uma olhada aqui na descrição, você vai encontrar todas as redes sociais do canal e também, o mais importante, como é uma leitura comentada, o link da playlist que foi criada, então você vai lá, clica e volta nos primeiros vídeos para poder acompanhar. Lembrando, essa é uma mensagem para a galera que for ver no futuro, mas isso ainda não está gravado no momento da gravação desse vídeo, mas isso é uma trilogia especial que eu estou fazendo ao longo de 3 anos. Eu estou fazendo esse primeiro projeto que é a leitura comentada dos proto-austríacos a Menger, que é o primeiro livro, depois eu vou fazer o Ação, Tempo e Conhecimento, que é também do professor Ubiratan Jorge Ório, como uma espécie de um aulão de economia básico para você entender economia austríaca. Primeiro, o objetivo é entenda de onde veio a escola austríaca, esse livro preenche esse requisito, e depois entenda o que todas essas ideias desses autores aplicadas à escola austríaca de economia, que aí é economia segundo a escola austríaca de economia, basicamente, né? Explicando economia usando as teorias da escola austríaca. A segunda parte desse vídeo, vamos colocar assim, dessa série especial, ela vai sair em 2024, que é a leitura comentada da Grande Depressão Americana, no qual eu vou atacar um dos grandes evangelhos segundo o Estado, que é o capitalismo causou a crise de 29, vou me propor a refutar essa tese, então será feito. Quando eu fizer isso aqui, na descrição estará essa playlist para você acompanhar. De novo, no momento que eu estou gravando isso não está feito, porque é um projeto para 2024. E para 2025 eu pretendo fazer o que ninguém nunca fez, espero que continue assim até a época, né, porque 2 anos alguém pode fazer, que é a leitura comentada do Man, Economy and State, né, o Homem, Economia e Estado, que é talvez o grande livro austro-libertário de todos os tempos, então também estará aqui na descrição quando sair esse projeto. Então, para a galera que estiver vendo isso não em 2023, que é o ano que saiu, em 2023 e 2024, né, porque a previsão é que sai entre dezembro e janeiro, estará disponível no canal. Outra coisa também, como é padrão em toda a leitura comentada do canal, eu deixo na descrição os links para download e compra do livro. Você pode comprar, baixar, enfim, o que você achar mais conveniente para você. E se você quiser ir acompanhando a leitura comentada junto, especificadamente agora eu vou tratar na página 74. Esse capítulo será só para falar sobre o Juan de Mariana. Então, ele vai da página 74, deixa eu só puxar aqui de onde que vai exatamente, até a página 89, um pedacinho dela. Então, sem mais delongas, não se esqueça, se inscreve, enfim, isso ajuda bastante o canal. Vamos entrar na leitura comentada aí, palavras do professor Biratan Jorge Ório. As ideias do grande Juan de Mariana, tópico 5, né? Austríaco, politicamente incorreto e polêmico. E quem mais contribuiu para essa tarefa, embora não fosse o único a fazê-lo, foi Juan de Mariana, nascido em 1536 na pequena cidade de Talavera, a diocese de Toledo. De acordo com John Lawrence, um padre jesuíta que publicou em 1928 o interessante livro The Political Economy of Juan de Mariana, ou seja, a política econômica de Juan de Mariana. O livro nota de rodapé 37 aqui, Lawrence, a economia política de Juan de Mariana. Então, basicamente só o livro, a nota de rodapé citando o livro de novo. Tudo o que sabemos sobre suas origens é que ele nasceu no ano de 1536 como filho de pais pobres e simples. Mas esse fato é apenas relativamente certo. Na idade de 17 anos, Mariana era um estudante na famosa Universidade de Alcalá, e em 1º de janeiro de 1554 ele foi recebido na Sociedade de Jesus, grande ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola, 1491-1556, em 15 de agosto de 1534, na capela cripta de Saint-Denis, na igreja de Santa Maria, em Montmartre. Montmartre, na verdade. Mariana completou o noviciado em Simancas, em parte sob a direção de São Francisco de Borja, 1510-1572, o Duque de Gandia aposentado, que um dia seria o geral da Ordem dos Jesuítas. Nota 38 aqui.
Sobre a biografia de Santo Inácio de Loyola, vale a pena mencionar que, embora não fosse soldado, foi gravemente ferido na Batalha de Pamplona, em 20 de maio de 1521, que o obrigou a permanecer inválido por vários meses no castelo de seu pai. Quando se recuperava, lia livros para passar o tempo, entre eles A Vita Christi, de Rodolfo de Saxônia, 1300 a 1368, e A Legenda Áurea, de Jacopo de Varazzi, 1230 a 1298, ambos sobre a vida dos santos, e que comparava o serviço de Deus com uma ordem cavalheiresca. Então, uma curiosidade aí. Prossegue Laudes relatando que, no início de 1561, o jovem Juan foi chamado para o recém-reconstruído Colégio Romano para ensinar filosofia e teologia. Um de seus alunos foi São Roberto Bellarmino, 1542-1621, destinado a ser um grande polemista e, posteriormente, um cardeal. Depois de 4 anos de ensino, o jovem professor foi enviado à Cilícia para ensinar teologia, introduzindo um novo plano de estudo na faculdade lá estabelecido por sua ordem. Então, nota assim que, desde muito jovem, o Juan de Mariano ele já era alguém notável, né? O cara já era professor de filosofia e teologia. E assim, filosofia na época, né, na Idade Média, era uma disciplina bastante importante. Até hoje deveria ser, né? Mas enfim, ela foi dominada por sofistas, né? Então, e teologia, assim, basicamente era uma espécie de estudo geral sobre tudo, porque, de novo, voltando para a Idade Média, na Idade Média eles não separavam igreja, religião de ciência, era basicamente a mesma coisa. Então, você estudar teologia era você estudar física, química, biologia, essas coisas também, entendeu? Então, o Juan de Mariana era um homem versado em várias áreas, e isso muito jovem, levando em consideração. Vamos lá. Enquanto isso, ganhou uma reputação como teólogo. Em 1569 foi chamado para lecionar em Sorbonne, em Paris, na época mais famosa universidade do mundo. No entanto, sua precária saúde obrigou a deixar Paris 4 anos depois e voltou ao seu país natal, onde viveu durante o resto de sua longa vida, em Toledo. Mesmo tendo se retirado do mundo, Mariana exerceu forte influência sobre a história contemporânea da Espanha e, até certo ponto, mundial. Sua reputação como teólogo e seu vasto conhecimento em quase todos os campos de aprendizagem deram-lhe um prestígio verdadeiramente extraordinário. Como disse, ele sabia muitas coisas de várias áreas. Era frequentemente procurado por comerciantes e por autoridades temporais e eclesiásticas em busca de conselhos. Questões importantes esperavam pela sua aprovação e eram realizadas sob a sua direção e seus conselhos. Seu lazer deu-lhe tempo para aprofundar e ampliar seus conhecimentos e desenvolver uma atividade literária bastante frutífera. A segunda obra mais conhecida de Mariana, De Regis et Regis Institutione, lançada em 1599 em Toledo, tendo sido elaborada por sugestão do tutor dos príncipes reais e publicada sob o patrocínio de Felipe II, 1527-1598. É neste livro que Mariana discute a questão de saber se é lícito depor ou até mesmo matar um monarca que se comporte como um tirano, pergunta a qual ele responde afirmativamente, como se virá mais pormenorizadamente adiante. Então, essa é a famosa obra do Juan de Mariana que ele defende o regicídio. Que talvez seja a obra mais famosa dele. Né? Mas vamos lá. No ano de 1610, estourou uma tempestade de indignação contra o livro e contra a Companhia de Jesus em geral. Henrique IV, 1533-1610, fundador da dinastia dos Bourbon na França, foi assassinado por François Ravaillac, 1577-1610. Então o cara foi pego no mesmo ano e morreu. E os inimigos da sociedade acusaram jesuítas de serem os supostos autores do crime. Ravaillac foi questionado sobre se ele havia sido induzido a cometer o regicídio pelo livro de Mariana sobre a realeza, mas ele negou até mesmo qualquer familiaridade com ele. No entanto, muitos ainda sustentam que a doutrina jesuíta tenha sido responsável pelo atentado e De Regi foi queimado em público por um carrasco. Desde então, as ideias de Mariana sobre tiranicídio têm sido imputadas a toda a Companhia de Jesus, apesar de nenhum outro jesuíta, seja em seu tempo ou mais tarde, ter aderido a essa doutrina perigosa. O geral da ordem, Cláudio Aquaviva, 1543-1615, enfaticamente protestou contra o livro, proibindo todos os seus subordinados de todos os tempos a ensinar aquela doutrina. Infelizmente, né, deveria ter ensinado para os jesuítas para tipo, então, se o rei virar um tirano, ou se de repente um juiz virar um tirano, um presidente virar um tirano, basicamente. As autoridades francesas pressionaram o rei da Espanha para tirar o livro de circulação, mas não obtiveram êxito e a obra continuou muito popular. Basicamente o Estado querendo censurar as pessoas, né? Não conseguiram. Hoje se pode dizer que, embora o autor de De Regi estivesse muito equivocado em alguns aspectos, mesmo para os hábitos culturais da época, sua obra, dentre todos os tratados sobre a realeza, é uma das publicações mais marcantes do século XVI. Ainda segundo o padre Laudes, De Regi trata não só da filosofia política e da arte do governo, mas apresenta muitas ideias econômicas. Outro tratado econômico de Mariana foi De Ponderibus et Mensuris,
publicado pela primeira vez em 1599 e que em edições posteriores apareceu juntamente com De Regi em um único volume. É uma discussão histórica de várias moedas, grega, romana, hebraica e espanhola. Um tratado estritamente econômico de Monetae Mutatione, que deve ser provavelmente da mudança monetária, alguma coisa assim, apareceu em Colônia em 1609 como o quarto número do Tractatus 7. Ele foi escrito como uma crítica à adulteração da cunhagem de cobre espanhol por Felipe II, 1538-1621. Naquele panfleto, Mariana critica severamente o rei e seus conselheiros por roubarem as pessoas e perturbarem o equilíbrio do comércio. Ele também desenvolve com rigor naquela obra os princípios científicos da moeda e comprova suas afirmações acerca da história espanhola. Então olha só como o cara era alguém brilhante. Ali na 1609, ou seja, muito antigamente, há 414 anos atrás, se eu não me engano, se minha conta não estiver errada, enfim, alguma coisa assim. Se eu errei, aí marca os comentários que eu corrijo. Me corrigindo, né, no caso. O cara já, tipo, tinha entendido a natureza da moeda, que o Estado frauda a moeda, e insights que hoje em dia os austríacos têm como senso comum, né, que, tipo, imprimir moeda gera inflação, isso é uma fraude monetária, inflação é um roubo dos mais pobres, coisa que Richard Cantillon, que vai estar nesse livro mais pra frente, já provou, então, enfim. Isso o cara antecipando a galera em, tipo, o Cantillon em cerca de um século, mais ou menos, mas coisas que hoje os austríacos defendem, olha de onde que veio, do Mariana, então, né? Por isso que ele é considerado um proto-austríaco. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Assim que esse pequeno livro apareceu, denunciaram Mariana ao rei pelo crime de lesa majestade e também imputaram a ele erros em questões de fé. Imediatamente após o aparecimento de Tractatus 7, o rei ordenou a seus oficiais e embaixadores que comprassem todos os exemplares do livro que pudessem, e seu pedido foi prontamente atendido. Pouquíssimos exemplares escaparam de sua mão, e em tudo que puderam achar encontraram cortes nas páginas 139 a 221, ou seja, o Tratado de Monetae Mutatione, ou seja, o Estado basicamente fez uma campanha de compra, né, entre aspas, confisco dos livros, e aí ele adulterou páginas porque ia contra o que eles estavam fazendo na época, que era basicamente fraude monetária. Após a morte de Mariano, o Tratado 7 foi, aliás, expurgado pela Inquisição Espanhola. Muitas frases foram excluídas e colunas inteiras e páginas cobertas com tinta. Todas as cópias não expurgadas foram colocadas no Index Librorum Prohibitorium et Expurgatorium espanhol, e a maioria dos exemplares restantes foram expurgados por decretos de 1632 e 1640. Como resultado, poucos exemplares completos de Tratado 7 sobreviveram. Só que é uma coisa muito importante, tá, entender a natureza da Inquisição Espanhola e da Inquisição Portuguesa. A Inquisição Portuguesa ela é responsável por uma das maiores invenções do direito, que é a presunção de inocência, o devido processo legal. A Inquisição Espanhola é uma outra coisa. Tudo que você vê lá sobre Inquisição, lá na escola, lá, aqueles instrumentos de tortura, aquele monte de coisa, confissão, toda aquela barbaridade, isso não era da Inquisição Portuguesa, isso era da Inquisição Espanhola. Os espanhóis eram basicamente monstros brutais que praticavam tortura para conseguir confissões. E, como é mostrado aqui, praticavam censura contra obras que não iam de agrado com a corte espanhola. Então, sim, a Inquisição Espanhola foi um processo monstruoso na Idade Média, mas cuidado ao falar, a Inquisição foi um processo monstruoso na Idade Média. Não é verdade. Só parcialmente verdade. A Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa não. A Portuguesa era muito mais um tribunal para você ser julgado e não era um tribunal para você ser condenado. Se você fosse inocentado pela Inquisição Portuguesa, beleza, você era inocente porque você conseguiu provar a sua inocência. Agora, na Inquisição Espanhola, você entrava culpado, era só basicamente você saber qual era a sua sentença. Mais ou menos, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo faz sentido a comparação, é como o Tribunal do Careca lá do STF, lá, pegou a galera lá do 8 de janeiro, então assim, você já está culpado, a gente só vai ver se vai te dar 17 anos de cadeia ou não. É basicamente isso que está acontecendo. Que acontecia na época, então hoje o Tribunal do Careca de capa lá é basicamente um tribunal inquisitorial. É o julgamento show dele, né, como é chamado. Mas vamos lá, seguindo aqui. Mariana, como historiador, afirmou que a sociedade primitiva foi formada por consentimento mútuo. Alguns o criticaram, afirmando que todos os grandes impérios resultaram de conquista e violência. Ele não nega o fato de que alguns estados passaram a existir dessa forma, porém afirma que a maioria surgiu por mútuo consentimento que estenderam suas fronteiras por guerras que consideravam justas. Acreditava firmemente que os impérios... Peraí que eu estou virando a página aqui. Baseados em violência e injustiça nunca podem tornar-se legítimos.
mesmo através de legislações posteriores. O problema é que aqui é um erro do Juan de Mariana, porque esse romantismo que ele tem de que era consentimento mútuo e não sei o quê, não, isso nunca existiu. O Estado é uma máfia que surge através da violência e da coerção. Nunca surgiu um Estado na história da humanidade que não foi fruto de violência ou coerção. Então, isso aqui é só o Juan de Mariana cometendo um erro, mas tudo bem, é um homem do seu tempo. Então, temos que levar em consideração isso. Essa é a síntese da teoria da origem e fim do Estado de Mariana, em que se mostra, por assim dizer, contraditória. Tal como seu colega jesuíta Francisco Soares, ele justifica a necessidade de existência do Estado pela impossibilidade de indivíduos e da família suprirem todas as necessidades da vida. Seus argumentos são: a sociedade política é necessária porque nenhuma família é autossuficiente. 2. Se existem divisões entre as várias famílias, não poderia haver paz e, portanto, elas deveriam ser unidas em uma sociedade. E desde que o homem precisa de uma sociedade política, ele também precisa de um poder político, pois uma sociedade sem tal poder não poderia realizar seu fim. Isso aqui é um argumento que basicamente um triplo mortal carpado de salto lógico. Isso aqui não tem sentido. Primeiro, ele parte de uma verdade. A sociedade política é necessária porque nenhuma família é autossuficiente. O que é uma sociedade política? É uma organização social, não é uma organização política, é diferente. Nenhuma família é autossuficiente? Sim. Ninguém consegue produzir tudo, mesmo um clã familiar ali. Então, isso não quer dizer que você precisa de um Estado para organizar as coisas. Não, o que você precisa é do mercado. O mercado organiza as coisas. Ele faz com que, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, um cara que trabalhe com padaria, ele produza pão e aí ele pega um pouco da parte do consumo, produção dele para o próprio consumo, mas ele vende a maior parte. Então, de modo que ele pode usar o dinheiro que ele arrecadou comprando, vendendo pão, né, para poder primeiro pagar seus fornecedores, pagar o aluguel do imóvel, se não for dele, né, no caso. E depois ele pode ir lá no mercado e comprar outras coisas, comprar carne, comprar arroz, comprar feijão, comprar itens de higiene, por exemplo, enfim. Ele vai comprar outras coisas porque ele conseguiu dinheiro no mercado livremente. Ele não precisa ser autossuficiente para prover para sua família, entendeu? Ele pode prover o necessário e trocar o resto do dinheiro que ele tem de excesso por ser bom no que ele faz com as outras pessoas. Então, isso é o mercado, isso é a organização da sociedade. Isso não é uma organização política, isso é uma organização mercadológica, basicamente. Aí depois ele vai aqui. Se existiam divisões entre as várias famílias, não poderia haver paz e, portanto, elas deveriam ser unidas em uma sociedade. Sim, existe divisão entre pessoas. As pessoas pensam de maneira diferente. Como que você resolve isso? Com uma coesão cultural. Aglutinando pessoas com os mesmos valores em áreas similares. Então, se tem uma galera mais conservadora, bota eles para ficarem junto com uma galera mais conservadora, uma galera mais progressista com a galera mais progressista. Você tende a ter uma coesão social maior. Quando você tem um Estado, você tem o extremo oposto disso, porque você força a conservadores e progressistas, vou usar esse exemplo, a viverem sob o mesmo ordenamento jurídico. Então, você pode ter um Estado, por exemplo, que permite o assassinato de bebês, que eles chamam eufemisticamente de aborto, e para um conservador isso é uma coisa abjeta, e deveria ser para qualquer ser humano, mas a gente tem outras pessoas que não defendem isso. Então, no mesmo Estado você tem pessoas que tratam o assassinato intrauterino, que é o aborto, o eufemismo, como é chamado, de uma coisa abjeta, e gente que, mano, bora abortar ali 50 crianças porque é belo e moral. Então, você não consegue ter coesão social através do Estado. Então, isso aqui já é falso. E aí, ele segue. Desde que o homem precisa de uma sociedade política, ele também precisa de um poder político. Não, como eu já demonstrei, o argumento dele é falho, de que precisa de uma sociedade política, então precisa de um poder político. Se ele parte dessa premissa que precisa de um poder político, uma vez refutada a premissa que precisa de um poder político, uma sociedade política, né, na verdade, a conclusão que segue da premissa também é falsa, porque a premissa é falsa, então a conclusão, obviamente, também é falsa. Isso é lógica básica. Aí ele fala, pois uma sociedade sem tal poder não poderia realizar o seu fim. Qual que é o fim da sociedade? Então, para ele, pro Juan de Mariana, era, sei lá, hoje ele olha pro fim da sociedade e ia ficar apertando o botãozinho na maquininha do Estado. Não, isso não é o fim da sociedade. É buscar felicidade ou se organizar e não ficar apertando o botãozinho a cada 2 anos na máquina do Estado. Para Mariana, a sabedoria divina permite que o homem, apesar de fraco por natureza e exposto aos seus próprios recursos, possa tornar-se forte se estiver unidos com os demais em uma sociedade. Exatamente. Isso aqui ele está certo porque a força da humanidade é a cooperação. E a cooperação ela só é feita de maneira plena, sem, não estou dizendo sem conflitos assim, mas de maneira que você deixa de ver o outro como inimigo, como é na democracia, porque ele vota diferente, passa a ver como alguém importante para a sua própria sobrevivência, que é o mercado, através do livre mercado, através
da organização de uma sociedade anarcocapitalista. Então aqui Mariana está certo no que ele aponta, mas, enfim, ele comete um erro de premissa ao querer chegar nisso por outra maneira. A partir disso é que Mariana considera a sociedade política necessária para a natureza humana. Tá vendo? É um erro dele. Então, logo o homem formou um corpo político, Deus concedeu o que era necessário para a vida em sociedade, ou seja, o poder político. Este poder, então, não é uma criação do homem, é algo que existia desde o princípio, mas algo acrescentado por Deus à natureza humana imperfeita, e logo era necessário a partir do momento que os homens fizeram suas mentes funcionarem para formarem sociedades políticas. Cara, eu não sou muito crente em Deus, diabo, essas coisas, mas assim, se existe um Deus, ele não criou a política. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque pra mim, cara, a política ela representa o mal na sociedade. E como pela doutrina cristã o diabo representa o mal, cara, não, o diabo, ele não tem outra explicação. Ele deve ter inventado essa porra de democracia, de política, de Estado. Porque qual que é o meio que homens maus conseguem executar o mal em escala colossal? É só pelas vias democráticas, é só pela eleição. Um canalha como Hitler, por exemplo, que é um dos seres humanos mais desprezíveis da história da humanidade, ele não precisou matar ninguém para ser eleito. Ele foi eleito. Ele convenceu as pessoas de que ele era a coisa certa. Ele usou da malícia, da malignidade dele, da boa retórica que ele tinha, isso é uma coisa a se elogiar naquele sujeito horroroso, que ele era bom com as palavras, para inflamar as pessoas, votarem nele, e ele cometeu toda sorte de atrocidades e era justificado pelas pessoas. As pessoas aprovavam as atrocidades que ele fazia, que ele cometia. Então, se existe uma manifestação do mal na sociedade, que você pode chamar de mal absoluto, de diabo, de Deus, sei lá, enfim, você pode chamar do que você quiser. Eu não sou um cara religioso, então pra mim seria uma espécie de manifestação do mal. Ela é a política. Então, onde Mariana dizer que isso é de Deus, seria no bem, assim, vamos chamar, por exemplo, bem e mal, né? Forças antagônicas. Deus e diabo, chame como quiser, como eu disse. De novo, eu não sou um cara religioso, mas... Cara, isso pra mim é um erro crasso. Crasso, mas bizarramente absurdo um erro desse. Mas, né, enfim, como eu disse, é um homem de seu tempo. Então a gente tem que entender o cara pela cabeça dele, mas não quer dizer que ele não pode ser criticado. Juan de Mariana foi um ardoroso proponente da crescente onda de absolutismo na Europa e da doutrina do rei James I, 1566-1625, da Inglaterra, em que os reis governam de maneira absoluta por direito divino. Ele converteu a doutrina escolástica da tirania, de um conceito abstrato, em uma arma para ferir monarcas reais do passado, denunciando como tiranos antigos governantes, tais como Ciro II, 600 a 530 a.C., Alexandre o Grande, 356 a 323 a.C., e Júlio César, 100 a 44 a.C., que adquiriram seu poder pela injustiça e pelo roubo. Os escolásticos anteriores, incluindo Francisco Soares, acreditavam que as pessoas pudessem ratificar tal usurpação injusta por seu conhecimento após o fato e assim tornar o seu próprio domínio legítimo. Mas Mariana não aceitava esses consentimentos das pessoas. Era um defensor das liberdades individuais. Em contraste com outros escolásticos, que colocaram a propriedade do poder no rei, ressaltou que as pessoas têm o direito de recuperar seu poder político sempre que o rei abusar dele. Então, assim, você vê que o pensamento dele era um pouco contraditório. Ao mesmo tempo que ele defendia essa tese maluca do absolutismo, ele defendia que o rei, se ele abusasse do poder dele, ele poderia ser basicamente guilhotinado, vamos dizer assim. Então, peraí. Então, vamos analisar aqui. O que é um Estado absoluto? Basicamente, é um absolutismo. Era um Estado em que o rei dizia, o Estado sou eu. Então ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas e se o rei fizer o que ele quer? Se ele fizer o que ele quer, ele está cometendo um ato injusto, então, portanto, a gente pode convidar ele a se churrascar, vamos dizer assim. Percebe a contradição? Então, o Juan de Mariana, assim, é um grande pensador? Sim. Mas ele não era muito coerente com as ideias dele. Ele tinha umas ideias... Vem cá, meu filho, você... A e B não pode ser verdade ao mesmo tempo. Você tá meio maluco das ideias. Então, apesar de ser notável, tá? Eu gosto do Juan de Mariana pela ideia dele de, tipo, cara, ele pode suicidar o rei se ele meteu louco. E sim, pode. E rei vale pra político também. Mas vamos lá. Na verdade, o Juan de Mariana acreditava que, na transferência de seu poder político do estado de natureza original para um rei, o povo necessariamente
deveria reservar direitos importantes para si. Além do direito de reclamar a soberania, também poderes vitais como a tributação, o direito de veto a leis, bem como o direito de determinar a sucessão se o rei não tiver herdeiro. Portanto, Mariana, em vez de Soares, é o que deve ser considerado o antecessor da teoria do consentimento popular e da superioridade do povo frente ao governo de John Locke. E também antecipou Locke ao considerar que os homens deixam o estado de natureza para formar governos, a fim de preservar os seus direitos de propriedade privada. Juan de Mariana também foi muito além de Soares ao postular um estado de natureza, sociedade, anterior à instituição do governo, tese abraçada por muitos liberais do século XX. O problema é que esses liberais eles cometem o mesmo erro do Mariana, que é colocar como se o governo em si não fosse um violador de propriedade privada. E aí, tanto que tem a famosa frase do Hope que diz: um violador de propriedade privada não pode ser um defensor de propriedade privada, pois isso é uma contradição em termos. Então, o Hope está certo quando refuta esses caras, os libertários estão certos quando refutam os liberais do século XX, mas a galera insiste no erro, né? Ainda tem liberais no século XXI que não, tem que ter governo mínimo, vamos seguir um princípio lockeano de governo. Não, não tem que ter governo nenhum. O Estado é legítimo. Tem que ter governança privada, não governo. Mas vamos lá. Mas a característica mais interessante do extremismo da teoria política de Mariana era a sua inovação na teoria escolástica do tiranicídio. Que um tirano podia ser justamente morto pelas pessoas havia sido doutrina padrão, mas Mariana a ampliou muito, em duas maneiras significativas. Primeiro, expandiu a definição de tirania. Um tirano era qualquer governante que violasse as leis da religião, que impusesse impostos sem o consentimento do povo, ou que impedisse uma reunião em um parlamento democrático. Todos os outros escolásticos, em contrapartida, tinham considerado apenas a imposição injusta de impostos como regra de tirania. Ainda mais para Mariana, qualquer cidadão podia justamente assassinar um tirano e podia fazê-lo por quaisquer meios necessários. Para ele, esse assassinato não exigia nenhum tipo de decisão coletiva da parte de todo o povo. Porém, para ter certeza de sua decisão de assassinar algum tirano, os indivíduos não deveriam se envolver em tal propósito de ânimo leve, sem um prévio exame de consciência. Primeiro, deveriam tentar reunir as pessoas para tomar essa decisão crucial, mas, se isso fosse impossível, ele deveria pelo menos consultar alguns homens eruditos e graves, a menos que o clamor do povo contra o tirano fosse tão cruelmente manifesto que a consulta se tornasse desnecessária. Então, basicamente assim, ele defendia que você pode churrascar o rei, né? Mas, assim, vai churrascar o rei? Cara, dá uns 2 passos para trás, vê se é necessário mesmo, tem que fazer isso mesmo, senão, não faz. Então ele era um cara que defendia isso, mas não de cabeça quente, né? Basicamente. Foi mais longe, antecipando Locke a declaração da independência dos Estados Unidos, na justificação do direito de rebelião, afirmando que não precisamos nos preocupar com a perturbação da ordem pública causada pelo tiranicídio, pois esta é uma ação sempre perigosa e, portanto, muitos poucos estão prontos para arriscar sua vida dessa maneira. Pelo contrário, prosseguiu, a maioria dos tiranos não morreram mortes violentas e os tiranicídios foram quase sempre saudados pelas populações como atos de heroísmo. Um tirano, escreveu ele, necessariamente teme que aqueles que aterroriza e mantém como escravos venham tentar derrubá-lo, e assim ele proíbe os cidadãos de se reunirem em assembleias discutindo e discutirem, tirando eles, por métodos de polícia secreta, a oportunidade de falar ou de se queixar livremente. Cara, isso aqui é atemporal. Você pega hoje em dia a situação que a gente está. Certas coisas não podem ser faladas. Porque se você falar, a galera vem em cima de você, né? Tem a polícia do pensamento hoje em dia. Ah, você falou isso? Você é um antidemocrata. Então, portanto, 17 anos de cadeia pra você. Ah, você tá brigando aí, galera, lá na época da Alemanha, de bigodinho lá, você tá brigando judeu aí, cara, você vai junto com ele lá pro campo de concentração. Então, certas coisas nunca mudam, né? Infelizmente. Este homem erudito e grave, Juan de Mariana, não deixou nenhuma dúvida a respeito da sua opinião sobre o até então mais recente e famoso tiranicídio, o do rei francês Henrique III, 1551-1589. Em 1588, Henrique III tinha sido preparado para nomear como seu sucessor Henrique de Navarra, que assumiria o trono como já mencionado Henrique IV, um calvinista que estaria governando uma nação fortemente católica. Diante de uma rebelião de nobres católicos liderados por Henrique I, 1550-1578, Duque de Guise, apoiado pelos cidadãos católicos devotos de Paris, Henrique III chamou o duque seu irmão, cardeal Luís II, 1555-1588, para um pacto de paz em seu acampamento e assassinou os dois. No ano seguinte, a ponto de conquistar a cidade de Paris, Henrique III foi assassinado por sua vez por um jovem frade dominicano e membro da Liga Católica,
Jacques Clemente, 1567 e 1579. Para Mariana, desta forma, o sangue foi espiado com sangue e o Duque de Guise foi vingado com sangue real. E o regicídio foi saudado pelo Papa Sisto, que é V, 1521-1590, e pelos padres de Paris. Então, teve um... mataram um cara que era um nobre, né, da realeza, e foram lá e o cara matou o rei, basicamente. As autoridades francesas estavam compreensivelmente nervosas com as teorias de Mariana e de seu livro De Rege. Finalmente, em 1610, Henrique IV, ex-Henrique de Navarra, que havia se convertido do calvinismo à fé católica a fim de tornar-se rei da França, foi assassinado pelo católico François Ravaillac, que desprezava o egocentrismo religioso e o absolutismo estatal imposto pelo rei. Olha aí uma contradição. O Mariana defendia o tal do absolutismo, mas um cara foi lá e matou um rei absolutista. Nesse ponto, a França entrou em erupção e uma onda de indignação contra Mariana e o parlamento de Paris, como escrevemos linhas atrás, fez um carrasco queimar De Rege publicamente, o tratado do tal do regicídio. Antes de ser executado, Ravaillac foi questionado quanto se a leitura de Mariano o levara a assassinar o rei, mas ele negou, afirmando que jamais havia ouvido falar dele. Se ouviu também, o cara não ia falar, né? Mas, enfim, oficialmente ele não ouviu falar. Enquanto o rei da Espanha se recusou a atender os apelos franceses para suprimir o trabalho subversivo de Mariana, o geral da Ordem dos Jesuítas emitiu um decreto proibindo os membros da Companhia de Jesus de ensinar que é lícito matar tiranos. Essa estratagema, no entanto, não impediu a eclosão da França em uma campanha bem sucedida contra a Ordem Jesuíta, bem como a sua perda de influência política e teológica. Juan de Mariana foi um pensador fascinante sob todos os aspectos. Sua teologia, filosofia política e economia política tem bastante claras marcas registradas de seu temperamento, um jesuíta ascético que amava sua Espanha, um homem absolutamente sem medo que não mostrava quaisquer constrangimento em nadar contra a corrente. Se vivesse nos nossos dias, certamente seria taxado de politicamente incorreto e de polêmico. Mas foi, antes de qualquer outro adjetivo, um homem corajoso. Isso é inegável, de fato. Apesar das contradições no pensamento dele, ele era bastante revolucionário para a época, as ideias dele, né? Regicídio e contra a questão da moeda. Inclusive tem uma história dele que quando ele escreve o livro da moeda lá, provando que o rei estava fraudando moeda, ele, assim, não dá para saber se isso é verdade ou não, mas tem escritos da época que dizem que ele fez isso, então vamos confiar no que foi escrito, né? Que diz o seguinte: o rei chamou ele para falar sobre o livro dele, né, da moeda lá, que tá imprimindo moeda, essas coisas, né, fraudando moeda, né, na época, você fraudava através de cunhagem. E ele propôs o seguinte pro rei, né, falou, sim, eu defendo isso aí mesmo, e se você conseguir me refutar, você pode me matar. E, bom, ele morreu de causas naturais, né, e não morreu de morte matada, vamos dizer assim. Então, o rei sabia a merda que estava fazendo, então não refutou ele, né? Porque o rei sabe a aposta que ele tá fazendo com o dinheiro, né? Afinal, foi ele que mandou. Mas vamos lá. Embora enfatizasse a... peraí. Vale a pena conhecermos um pouco mais a respeito do seu pensamento. Uma outra linha que esqueci. Embora enfatizasse a importância da agricultura, ele estava ciente que ela não é o único fator importante para o bem-estar nacional. O comércio e as trocas voluntárias também são absolutamente necessários para a prosperidade de um país. É verdade que é um pouco crítico quando o comércio é voltado excessivamente para a mera questão do lucro, o que mostra que ele é um teólogo e moralista. O objetivo do comércio para Mariana é efetuar um equilíbrio entre as necessidades e os produtos excedentes dos países, de modo que cada um terá o que necessitar. A função importante do comércio, então, é fornecer abundância para todos os países. Dá para dizer que sim também. É importante isso para ele também, mas para mim também eu considero isso como uma parte importante. Porque essa é basicamente a ideia de um livre comércio. Você troca o que você tem em excesso pelo que você não tem e todo mundo sai beneficiado dessa troca, porque quando você troca alguma coisa com outro indivíduo, significa que você valoriza menos aquilo que você está cedendo e mais aquilo que você está recebendo. Basicamente é isso. Deve, portanto, ser incentivado em todos os sentidos e nada deve interferir nele. Isso é tanto mais verdadeiro porque o comércio é um processo mais delicado e é o mais afetado pela menor perturbação. É, como observou, como o leite, que se estraga pela menor brisa. Altas tarifas são, acima de tudo, prejudiciais ao comércio exterior, pois seu fardo é deslocado para o comprador, com um consequente aumento nos preços. Logo, as tarifas sobre as necessidades da vida devem ser moderadas de modo a incentivar e facilitar importações do exterior. Mariana se opôs, assim, às altas receitas de tarifas, pelo menos na medida em que estão em causa
na medida em que estão em causa peraí, fico confuso. Pelo menos na medida em que estão em causa necessidades importantes. Ficou meio confuso essa linha aqui, mas enfim, talvez seja um erro de digitação. Os comerciantes devem aproveitar a proteção especial da lei, porque é necessária para o bem-estar do Estado. A adulteração da moeda é outro grande inconveniente, tanto para o comércio interno quanto para o externo. Estrangeiros serão desencorajados a trazer seus produtos para a Espanha se não receberem nada em troca, a não ser moeda fraca. Rebaixar o teor de metal na cunhagem resultará em preços mais elevados. Olha ele antecipando a inflação aí. Se o rei tentar fixar um preço menor, ninguém irá vender e surgirá uma perturbação geral do comércio. Olha ele defendendo contra controle de preço. Então, de novo, o cara era muito inteligente nesse aspecto. Assim, Mariana, embora não sendo um defensor ardoroso do livre comércio, foi um precursor que percebeu que altas tarifas são uma forma nefasta de enriquecer um país em detrimento dos estrangeiros. Se o nosso autor defendeu um imposto alto sobre bens de luxo, isso foi principalmente pela razão de que eles destroem a boa e velha simplicidade que deve regir a vida. Lembramos que Mariana era um asceta. Encontramos ainda outra ideia moderna e também cabível na discussão de nosso autor sobre comércio. A descoberta da América e do caminho marítimo para as Índias Orientais tinha trazido um enorme aumento no comércio internacional. Mercadorias passaram a ser trocadas entre os países mais distantes e parecia que as distâncias tinham desaparecido. Essa relação comercial crescente aparece agora para Mariana como um símbolo da crescente caridade em um meio de unir as diversas nações do mundo. É como um moralista em que ele concorda com todos os outros escolásticos que um preço justo deve servir de base nas transações comerciais. Esse preço foi fixado em tempos medievais pelo governo e foi considerado por ele errado exigir mais do que o montante legalmente fixado. Mariana vê, no entanto, que na prática nem sempre é possível determinar os preços de forma satisfatória e que, se não estão de acordo com a estimativa popular comum, ou seja, com o mercado, eles não podem ser impostos. Para ser justo, um preço não deve ser fixado uma vez e para sempre. Deve levar em conta várias condições que mudam com a demanda e a oferta dos artigos em questão. Os preços devem, portanto, ser revistos periodicamente. Uma outra contradição, né? Porque ele defende um preço fixado, mas defende uma livre flutuação de preço. Então, de novo, ele tinha algumas contradições no pensamento dele. Mariana comprova sua afirmação a partir da história da Espanha. Toda vez que os reis espanhóis adulteraram a cunhagem, seguiu-se um aumento geral dos preços e toda interferência do governo para solucionar o problema provou-se inútil. Mariana também afirma que é praticamente impossível fixar preços para tudo. Aqui, então, vemos que o nosso autor aplica um princípio econômico muito importante que os preços regulam-se de acordo com a demanda e oferta de bens e da quantidade de dinheiro em circulação. Se a moeda é genuína, metal de bom teor, e escassa, os preços vão diminuir. Se ela for adulterada e abundante, os preços vão necessariamente subir. Essa é uma aplicação da teoria quantitativa da moeda, que é o princípio fundamental de Irving Fisher, para estabilizar a unidade monetária, bem como, naturalmente, uma premonição que os austríacos nos ensinariam sobre inflação e deflação. Então, anos antes ele ensinando essas coisas importantes. Como ressalta Rothbard, Juan de Mariana possui uma das personalidades mais fascinantes da história do pensamento político e econômico. Honesto, valente e destemido, Mariana esteve envolvido em polêmicas durante quase toda a sua longa vida, até mesmo por seus escritos econômicos. Voltando a sua atenção para a teoria e prática monetária, Mariana, em seu breve tratado De Monetari Mutatione, sobre a alteração da moeda, esse livro está disponível em português, seguinte edição, Juan de Mariana, Tratado sobre a Alteração da Moeda, parte 1, tradução Luiz Astorga. Está na Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia do MIS, volume 2, número 1. Nas páginas 163 a 181. De 1609, denunciou seu soberano, Felipe III, por roubar as pessoas e prejudicar o comércio através da degradação da cunhagem de cobre. Ele ressaltou que essa degradação também causou inflação crônica na Espanha, aumentando a quantidade de dinheiro no país. Felipe tinha dizimado sua dívida pública por rebaixar suas moedas de cobre em 2/3, triplicando assim a oferta da moeda de cobre. Mariana notou que o aviltamento no metal e a interferência do governo no mercado só poderiam causar graves problemas econômicos. Só um tolo, segundo ele, tentaria separar esses valores de tal forma que o preço legal devesse ser diferente do natural. O mau governante ponderou, ordena que uma coisa cujo valor é 5 deve ser vendida por 10. Os homens são guiados nessa matéria pela estimativa comum fundada em considerações sobre a qualidade das coisas e sua abundância ou escassez. Seria vão para um príncipe procurar minar esses princípios do comércio. É melhor deixá-los intactos, sustentava, ao invés de agredi-los pela força em detrimento do bem comum. Mas nosso personagem meteu-se em real enrascada, em 2 sentidos. Porque a questão era grave e porque a referida questão era contra o próprio rei. Mariana começa a demonetar com a sinceridade que lhe era característica, escrevendo ter ciência que sua crítica ao rei lhe traria grande impopularidade,
mas completa afirmando que o povo está gemendo sobre as agruras resultantes da degradação monetária, que ainda ninguém teve a coragem de criticar a ação do rei publicamente. Então, o cara basicamente meteu o louco na época. Assim, a justiça requer que pelo menos um homem deve expressar a queixa comum do público. Quando uma combinação de medo e suborno conspira para silenciar os críticos, deve haver pelo menos um homem no país que sabe a verdade e tenha coragem de mostrá-la a todos. Esse homem era o Juan de Mariana. Mariana então começa a demonstrar que a degradação monetária é um imposto oculto muito pesado, uma senhoriagem sobre a propriedade privada de seus súditos, e que nenhum rei tem o direito de cobrar impostos sem o consentimento do povo. Uma vez que o poder político se originou do povo, o rei não tem direito sobre a propriedade privada de seus súditos, nem pode apropriar-se de sua riqueza por puro capricho e vontade. Mariana defende a bula papal Inquena Domini, promulgada em 1568 pelo Papa São Pio V, 1562, que havia decretado a excomunhão de qualquer governante que impusesse novos impostos. E depois ainda fala que a Idade Média era a Idade das Trevas. Hoje em dia, o retardado do Lula aumenta imposto e tem idiota que aplaude. Para ele, a qualquer rei que praticava aviltamento monetário deve-se aplicar a mesma punição, como no caso de qualquer monopólio legal imposto pelo Estado, sem o consentimento do povo. Sob tais monopólios, o próprio Estado, ou seu beneficiário, pode vender um produto para o público a um preço superior do seu valor de mercado, e isso certamente é uma taxação. Ele relata historicamente a degradação da moeda e seus efeitos infelizes, e ressalta que os governos devem manter todos os padrões de peso e medidas, não só de dinheiro, e que seu ato de adulterar esses padrões é vergonhoso. Castela, por exemplo, tinha mudado suas medidas de azeite e vinho a fim de cobrar um imposto oculto, e isso levou a uma grande confusão e agitação popular. O livro de Mariana, ao atacar a degradação do rei, levou o monarca a mandar o já idoso padre, então com 73 anos, para a prisão pelo grave crime de lesa majestade. Lembra a história que eu contei que ele ficou preso? Então, aqui está dando mais detalhes. Os juízes condenaram Mariana por crime contra o rei, mas o Papa recusou-se a puni-lo e Mariana foi finalmente solto depois de 4 meses, com a condição de que iria cortar as passagens ofensivas de seu livro e que seria mais cuidadoso no futuro. Mas o rei, bem conhecendo o padre, e portanto sabendo que este ficaria apenas com as promessas, ordenou a seus funcionários comprassem todas as cópias publicadas do De Monetae Mutatione e as destruíssem. Não só isso, depois da morte de Mariana, a Inquisição Espanhola, como relatamos anteriormente, expurgou as cópias restantes, excluindo muitas frases e manchando páginas inteiras de tinta. Todas as cópias não expurgadas foram colocadas no índice da Inquisição Espanhola, e essas, por sua vez, foram destruídas durante o século XVII. Como resultado dessa campanha selvagem de censura, a existência do texto latino desse importante livro permaneceu desconhecida durante 250 anos e só foi redescoberto porque o texto em espanhol foi incorporado a uma coleção de ensaios clássicos espanhóis do século XIX. Portanto, por isso poucas cópias completas do livreto sobreviveram, das quais a única disponível nos Estados Unidos, segundo Rothbard, está na Biblioteca Pública de Boston. Porém, Juan de Mariana aparentemente não estava com problemas suficientes para acalmar seu temperamento. Depois que ele foi preso pelo rei, as autoridades, ao apreenderem suas notas e papéis, acharam o manuscrito atacando os poderes que regem a Companhia de Jesus. O individualista sem medo de pensar por si mesmo, Mariana claramente não concordava com o fato de ser a Companhia de Jesus quase que um corpo militar, tal a disciplina imposta a seus membros. Nesse livro, Discurso das Enfermidades da Companhia, provavelmente, criticou a ordem jesuíta, sua administração e sua formação de noviços, e julgou que seus superiores na ordem eram todos impróprios para governarem. Acima de tudo, Mariana criticou a hierarquia de estilo militar, apontando que o geral gozava de muito poder, enquanto os provinciais e outros jesuítas detinham quase nenhuma autonomia. Os jesuítas, afirmou, deveriam ter pelo menos uma voz na seleção de seus superiores imediatos. Quando o geral da ordem jesuíta, Cláudio Aquaviva, descobriu que cópias do trabalho de Mariana estavam circulando clandestinamente, tanto dentro como fora da ordem, ordenou a Mariana que pedisse desculpas pelo escândalo. O mal-humorado, porém repleto de sólidos princípios morais, Mariana, no entanto, recusou-se a fazê-lo e Aquaviva, talvez movido por prudência ou mesmo por receio de um escândalo mais grave, preferiu não agravar o problema. Mas assim que Mariana morreu, a legião de inimigos da ordem dos jesuítas publicou discursos simultaneamente em francês, latim e italiano. Como no caso de todas as organizações burocráticas, os jesuítas, desde então, ficaram mais preocupados com o escândalo e não com lavar a roupa suja em público, do que em promover a liberdade de investigação, a autocrítica ou corrigir qualquer defeito reais que Mariana pudesse ter descoberto. Mas a ordem nunca expulsou seu membro eminente e este nunca deixou. Ainda assim, ele foi durante toda a sua vida considerado como um criador de problemas, mal-humorado e sempre rebelde em não querer se curvar a ordens ou pressão de seus pares. O padre Antônio Astrain, 1857-1928, na sua História da Ordem dos Jesuítas,
observa que, acima de tudo, devemos ter em mente que o personagem, Mariana, foi muito áspero e não mortificado. Pessoalmente, de forma semelhante aos italianos São Bernardino de Siena e Santo Antonino de Florença, no século XV, Mariana foi uma figura ascética e austera. Nunca frequentou o teatro e afirmou que padres e monges nunca deveriam prejudicar seu caráter sagrado, ouvindo e vendo atores. Ele também denunciou o esporte popular espanhol das touradas, o que diminuiu bastante sua popularidade. Melancolicamente, Mariana costumava enfatizar que a vida era curta, precária e cheia de aflição. No entanto, apesar de sua austeridade, possuía uma sagacidade impressionante. Assim é a famosa uma frase sua sobre o casamento. Alguém habilmente disse que o primeiro e último dia do casamento são desejáveis, mas que o resto é terrível. Outra opinião sua parecia antecipar o que Mises, no século XX, declarou a respeito dos economistas. Não há nada tão absurdo que não seja defendido por alguns teólogos. Então, a frase do Mises é: não há nada tão absurdo que não seja defendido por alguns economistas. Então a gente vê que o Juan de Mariana ele foi um homem notável, assim, mas, de novo, ele tem os erros dele no pensamento dele. Espero que eu tenha colocado boas críticas ao pensamento dele. Não quer dizer que o cara era perfeito, afinal, né, ninguém é, nem eu, nem Rothbard, nem Hope, nem ninguém. Então não idealizem pessoas, defendam ideias, isso é o mais importante. E isso foi o Juan de Mariana, em última análise. Ele foi um grande defensor de ideias, um grande homem nesse aspecto. Eu me proponho a tentar ser uma espécie de Juan de Mariana, de certa forma, defendendo ideias, tentando, né, buscar sempre a coerência. Essa série é uma busca disso, de certa forma. Tô curtindo bastante fazer aí também. Deixa nos comentários aí um feedback se você tá gostando, o que você tá achando. De novo, eu tô mirando esses vídeos aqui pra ficarem mais ou menos entre 1 hora e meia. Esse vídeo vai ficar mais curto porque foram menos páginas, mas eu meio que separei a parte do Juan de Mariana da outra parte que vai ser os últimos pós-escolásticos. Então aqui eu vou abordar na próxima página, da página 89 até, se eu não me engano, acho que é a 111 que acaba, não lembro agora. 111 tem o quadro, mas na verdade acaba na página 104. Então o próximo vídeo também vai ser mais curto, tá? Vai ser mais ou menos nessa faixa aí de 45 a meia hora. Mas meu alvo aí é mais ou menos 1 hora e meia, entre 1 e 1 hora e meia de vídeo, já que é uma leitura comentada, são vídeos mais longos, então espero que vocês estejam gostando do formato. Deixa nos comentários a sua opinião, comentários, críticas, sugestões, algum outro livro também que você quer ver analisado aqui no canal. É importante também que aí a gente leve em consideração e compre os livros. E também, se você chegou até aqui ao final, considere apoiar o canal financeiramente. É muito importante ajudar o canal financeiramente para se manter viável, já que essas leituras comentadas dão bastante trabalho, é preciso adquirir os livros, depois fazer a leitura e tudo mais, fazer roteiro, enfim, ler o livro, entender e tal, demanda um certo trabalho. Então, se você quiser ajudar o canal nesse aspecto, os meios para isso estão na descrição. Você pode ajudar através de Bitcoin, Lightning ou Nano via criptomoedas, ou você pode fazer uma doação de qualquer valor via Pix, está tudo aí na descrição. Outra forma de ajudar o canal também é contratando as parcerias aqui do canal. Eu tenho parceria com uma escola de inglês, que é a Make Easy English, é do Natan, um libertário. Se você precisar falar inglês, considere estudar com ele. O link pelo WhatsApp dele está aqui na descrição. Indo lá, você avisa: vim pelo Libertário 013, foi lá que eu recebi a indicação. Você vai ganhar um desconto especial, né, porque veio por aqui, né, então tem uma condição especial para quem assina aqui pelo canal. E tem também a loja da Liberdade. Tem uma linha de camisa nova lá do Javier Milei, que eles postaram. Eu postei isso aí no Instagram, então procurem lá um post. Bem interessante a nova camisa, o Milei com uma motosserra lá, que falou que ia cortar as coisas. Do jeitão Milei maluco das ideias, né? Tem esse novo modelo, tem outros modelos também lá, enfim. Dá uma pesquisada lá no link deles, lá no servo deles, está aqui na descrição. E não esquece, quando for fechar a compra, usa o cupom Liberdade5, isso te garante 5% de desconto e garante também um dinheiro aqui pro canal, já que tu vai saber que veio pelo link aqui. Então clica aqui no link, tá no comentário fixado e na descrição, muito importante. E se você quiser contratar thumbs tão interessantes, tão bonitas quanto essa que vocês viram aí no vídeo, pode contratar a Ana, que é a minha designer de thumbs. Ela que cuida da parte visual também no Instagram, então se você quiser dar uma olhada no portfólio dela, só ir lá no meu Instagram, que é um grande portfólio do trabalho dela. Aí você vê o que ela consegue fazer. Muito interessante. E também, já que você vai lá no Instagram, segue, e também as outras redes sociais aqui na descrição, que aí você fica sabendo de projetos como esse, por exemplo. Esse projeto eu já antecipei há vários meses pra galera do Telegram. Então a galera do Telegram não tá surpresa com o que tá acontecendo, tá sabendo de antemão. Então entra lá no Telegram
E aí você fica sabendo o que está acontecendo. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu. Se inscreva, comente, compartilhe, enfim, feedbacks. E dê uma olhada na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.